Quem está feliz de estar aqui? Glória, glória. Amém. Nos alegramos por estar na casa do Senhor. Tem uma palavra breve aqui para vocês que está em Êxodo, no capítulo 1. Diz assim: Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudares no parto das hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, aleluia, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi, só mais 2 versículos, e foi o varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu, teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, a betumou com betume. Louvado seja Deus. Pondo nela o menino, pôs nos juncos a porta do rio. Só até aí, amados. Eu quero falar dessa situação específica. E a presença de Deus está muito forte aqui. Muito forte hoje, assim, né? Sempre é forte, mas hoje eu estou sentindo muito forte. Eu quero dizer para você que Deus sempre está no controle de tudo. O inimigo, todas as vezes, em qualquer circunstância, ele vai ter um decreto, ele vai ter uma sentença contra a sua vida, contra a minha vida. Um decreto de morte, um decreto de derrota, um decreto de falência, um decreto de extermínio sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os planos, sobre os projetos, sobre os propósitos do Senhor. Sempre o diabo vai estar preparado nisso. Mas eu quero dizer para você, em contrapartida, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus não abre mão de nós. E quanto mais a luta, maior a vitória vai ser. Quanto mais as dificuldades, os desafios, quanto mais forte for a caminhada, mais forte vai ser aquilo que Deus vai fazer na sua vida, em você, através de você, em mim, através de mim. A Bíblia diz que havia uma sentença: as parteiras matam os meninos, não mataram. Aí havia outra sentença, porque o inimigo, ele não desiste. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando se ele pode tragar alguém. Mas o Senhor é o Deus que te guarda. Os anjos do Senhor acamam ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, o Senhor está te guardando, está te livrando. Enquanto nós estamos aqui, Deus está guardando os nossos. Aí houve uma outra sentença. Então, já que eles não morreram, todos os que estiverem vivos, o menino, o homem, vai ser jogado no rio. Mas Deus é bom, e quando Ele quer guardar, Ele guarda. Quando Ele quer livrar, Ele livra. Quando Ele quer cortar o laço, Ele corta. A Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, ela vai ter um filho, e ela esconde o filho por 3 meses. Foi o tempo que ela conseguiu. Quando ela não conseguiu mais, quando já não tinha mais controle, quando ela já não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais nada que a mão dela pudesse lançar sobre aquela situação, ela falou: Senhor, agora eu entrego. De verdade. Porque quando Joquebede coloca o menino no rio, ela estava dizendo: Deus, eu entrego. Eu não sei, eu tenho certeza, meu irmão, que Joquebede, ela imaginava, ela tinha um plano na cabeça dela. Mas a gente tem planos, mas a última palavra é do Senhor. Então, ela não sabia de exato, de fato, o que aconteceria com aquele menino. E eu quero dizer que ela teve fé, irmão. Fé é acreditar quando tudo é improvável. Fé é acreditar quando sai das suas mãos, quando você não tem mais o que fazer. Fé é acreditar que o Deus que você serve, Ele é fiel para colocar a mão no livramento. Fé é você crer que você está aqui nessa tarde orando, clamando, chorando, se desgastando, renunciando, e que o Senhor que está nos céus, Ele opera pela sua vida, Ele opera pela sua causa. Ele está escutando o nosso clamor. Meu irmão, fé é enxergar propósito onde não há nenhum sinal de vitória. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa interessante aqui, né, sobre Joquebede. A Bíblia diz que ela coloca no rio, manda a sua filha. Ela tinha toda uma estratégia.
Porque quem tem fé tem estratégia. Você não sabe o que vai dar na sua estratégia, mas Deus te dá estratégia. E o resultado você acredita que vai ser bênção, porque Deus te deu uma estratégia, apesar de você não saber como vai acontecer. E a palavra diz que Deus livrou Moisés, porque o diabo queria matar, mas Deus tinha um propósito. O diabo, ele quer matar os seus sonhos, ele quer matar os seus propósitos, os seus projetos. O diabo, ele quer matar muitas vezes a minha, você, a sua família. Ele quer acabar, ele quer destruir. Porque, deixa eu te falar uma coisa que vem sempre no meu coração. Quando o inimigo desestrutura eu e você, que somos intercessores, ele consegue derrubar a nossa casa. Mas em nome de Jesus, aqui tem homens e mulheres que confiam não em si mesmo, não na circunstância, não nos homens, mas no Senhor, que criou céu e terra. O Senhor que está aqui nessa manhã, nessa tarde, para falar conosco, para responder, para dar a vitória em nome de Jesus. Confia no Senhor, meu irmão, porque o que a gente tem é Deus. A certeza que a gente tem é que o Senhor é conosco todos os dias. A certeza que a gente tem é que Ele peleja por nós. A certeza que a gente tem é que Ele não nos deixa sozinho. A certeza que a gente tem é que Ele tem um propósito na sua vida, na vida da sua família. Você não está aqui à toa. Seu clamor não é em vão. Deus é Deus contigo, comigo. Em nome de Jesus, guarda essa mensagem, essa palavra no seu coração. Moisés é um grande homem de Deus. E aquilo que você está colocando diante do Senhor vai ter um grande propósito diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, as palmas. Louva o Senhor.